Boa noite, igreja. Boa noite. É um motivo de muita alegria para mim estar aqui na igreja de São Basílio para compartilhar um pouquinho do nosso ministério ali na Itália. Então, se eu estivesse na nossa igreja lá na Itália, em Mantova, eu saudaria a igreja assim: Saluto la Chiesa con la pace del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Amém? Amém. Saúde a igreja com a graça e a paz de nosso Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, e infelizmente a minha esposa e a minha filhinha não pôde vir, porque a Valentina, né, minha filha, completa já agora essa semana 1 aninho, né? Não sei se os irmãos lembram, mas no ano passado a minha esposa veio aqui, né, na igreja e estava já com a barriguinha já um pouquinho, né, avançada, né? E hoje nós temos a alegria de dizer que na próxima semana, a Valentina, no dia 15, completará seu primeiro aninho de vida, e é um motivo também de muita alegria para nós, né, satisfação, compartilhar com a igreja esse momento que estamos vivendo, né, e ela por isso, como ela ficou já um pouquinho, ela tem sinusite, né, como a mãe, né, e a gente achou melhor ela ficar em casa, né, e Priscila está ali tomando conta dela, né, já estaremos já de volta para o nosso campo missionário na próxima quinta-feira. Por isso também já peço um primeiro motivo de oração para a igreja, né, que os irmãos possam orar pela nossa chegada ali. Temos grandes já desafios, né, que já nos alcançam ali nessas próximas semanas, essas primeiras semanas que estaremos ali. Então eu peço que os irmãos possam orar por nós, né, nesse nosso retorno. E, irmãos, antes de começar, gostaria também de abrir, né, a Bíblia, né, no livro de Hebreus, número 13, capítulo 13, versículo 24 e 25, que é uma forma que a gente pode trazer, né, uma saudação da nossa igreja, lá da Itália, por intermédio da palavra de Deus. Então eu vou estar lendo para os irmãos aqui, né, que diz assim: Hebreus 13, versículos 24 e 25 diz assim: Saúdem a todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Itália lhes enviam saudações. A graça seja com todos vocês. Irmãos, é muito bom estar aqui compartilhando, né, esse relatório, né, um relatório missionário para a igreja. Estamos praticamente há 2 anos no campo missionário, né? Como o irmão falou, meu nome é Edilberto Júnior, tenho 29 anos, né? Sou daqui do Rio de Janeiro também, então estou falando para os nossos conterrâneos aqui. E por isso, irmãos, antes de compartilhar, né, esse é um momento também onde a gente está continuando, né, o nosso momento de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esse momento de relatório missionário é um momento também onde a gente exalta o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, continuamos a adorar o nome dele, que é o único a ser exaltado aqui esta noite. Então, irmãos, que possamos ver um pouquinho a realidade missionária ali no campo, que possamos também ver, né, o nome do Senhor Jesus Cristo ali naquele país. E por isso a gente vai falar um pouquinho sobre a realidade ali. Gostaria que os irmãos... a gente vai ter um link agora direto ali com os irmãos ali do multimídia, né? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos a nossa realidade, a realidade do nosso campo missionário, né? A Itália, muitos dos irmãos já conhecem, é um país que a gente pode dizer que é um país irmão do Brasil, né? É um país muito também parecido com o Brasil em suas paixões, né? Nós temos ali a paixão também do futebol, né? Como todos nós, né, como brasileiros também amamos o futebol, né? Tive a alegria de chegar aqui à igreja e ver ali a bandeira da Itália, que é uma paixão que Deus colocou no meu coração, e ver o irmãozinho também com a camisa bonita ali, rubro-negra, né? E é um motivo também de alegria para nós rubro-negros hoje, né? Uma brincadeira aí com os irmãos. Mas, irmãos, o nosso campo missionário é um campo que, ao mesmo tempo, ele exporta também a alegria da Itália, de futebol, né? A alegria, né, de muitos brasileiros estiveram ali para jogar futebol, né? A Itália também exporta muita coisa, como questões de moda, né? Questões
sobre cultura, né? É um país que exportou a sua cultura e exporta até hoje, né? Muitas questões culturais também, peças teatrais, como a própria ópera também, mas é um país carente da voz de Deus, é um país carente de ouvir, né, a voz do Senhor. Tivemos um culto hoje que respira missões, né? Falamos hoje, recitamos o versículo de Mateus 28:19, né? Cantamos muitos hinos hoje, né? Falando da necessidade das pessoas ouvirem a voz de Deus, né? E o país da Itália é um país carente, né? É um país sedento da voz de Deus. Irmãos, é um país que tem 60 milhões de habitantes, né? É um país bem pequeno, né? Se a gente colocar, né, numa relação ao nosso país, né, no Brasil, né? É um país que tem uma realidade, olha, irmãos, pasmem, 0,3% da sua população é um país, uma população, né, 0,3% de evangélicos, né? Nós temos também algumas questões religiosas, como os irmãos podem ler, que é o catolicismo, ali é o berço, né, da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Temos algumas questões também como o islamismo, os testemunhas de Jeová, que já hoje é o terceiro maior grupo religioso da Itália, né? Temos também o satanismo, né, irmãos? Hoje a capital mundial do satanismo é a Itália, né? A Itália hoje em Roma tem o maior templo satânico do mundo. Hoje a maior cidade satânica no mundo é a cidade de Turim, né, que se encontra no norte da Itália, próximo ali à minha cidade, né? E temos também a questão da bruxaria. Para os irmãos terem uma ideia, só na Itália possuem mais de 100 mil bruxos dentro daquele país. Então, meus irmãos, a gente pode ter, né, esse pequeno recorte religioso da Itália, para os irmãos verem. É um lugar onde tem uma realidade evangélica muito pequena, né? Um lugar onde tem uma religiosidade muito grande, uma ausência ali, né, do evangelho ali sendo pregado verdadeiramente, do cristianismo sendo pregado verdadeiramente, e aonde o inimigo tem atuado, né? O islamismo tem atingido ali não só a Itália, mas só a Europa, né? Estima-se que em torno de daqui a 15 a 20 anos o continente europeu ele será um continente islâmico, né? Na Itália não tanto quanto alguns países como a Espanha e a França, né? Eles já têm já a voz política, né? E ali eles tentam alcançar esse continente através de uma estratégia que alguns irmãos devem conhecer, que é através da natalidade, né? Hoje a taxa de natalidade do europeu é muito baixa, né? Para os irmãos terem uma ideia, lá na Itália, quando um casal tem um filho, eles recebem um bônus do governo de 1.600 euros, né? Aproximadamente 4 mil reais. Toda criança que nasce ali, o governo dá 4 mil reais, né? E isso já é uma atitude desesperadora do governo, porque a média de crianças ali por família é de torno de 1,3, a Itália é 1,2 filhos por casal. E para os irmãos terem uma ideia, uma família islâmica na Europa, eles têm uma média de 8,2%, né? Isso é 8,2 filhos por casal. Então, para os irmãos, se os irmãos fizerem uma projeção, né, para cada família islâmica são 8 filhos, para cada família europeia é 1 filho por casal. Então, eles têm essa estratégia, né? Nós temos algumas questões sociais agora muito latente ali no nosso país, né, que é a máfia. A máfia tem mais de 1000 anos na Itália e é uma das coisas que a Itália exporta de ruim para todo mundo, né? E isso se faz presente, irmãos, isso é uma realidade, né? Tive a oportunidade de falar de Jesus para uma pessoa que era mafiosa, né? Ela era do sul da Itália, ela teve que sair fugida para o norte e, consequentemente, próximo à nossa cidade. Ele foi habitar ali. Ali a gente teve a oportunidade de falar do Evangelho, né? Interessante é que era um tio dele que queria matá-lo. E ele pegou a sua esposa e foi para o norte da Itália ali para se refugiar. E ali a gente pôde falar do amor de Deus para essa pessoa. É uma realidade muito grande, essa realidade da máfia. A gente tem também a questão da imigração. A Itália é o terceiro maior país da Europa onde recebe, né, um fluxo migratório. Então,
nós temos a grande felicidade de não só evangelizar italianos, mas também compartilhar do evangelho para povos que eu pensei que jamais teria oportunidade de evangelizar, né? A gente, no início do ano, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que ele é um curdo, né? Faz parte desse povo, é um povo nômade que se espalha ali pelo norte pelo Oriente Médio. É um povo que ainda não tem um estado próprio, e eles ficam ali, né? Alguns países ficam expulsando. No Iraque, nos anos 80 também, eles passaram por um período muito grande de perseguição com Saddam Hussein, estão sendo dizimados aos poucos, né? E muitos fogem para países mais desenvolvidos, e ali eu tive a oportunidade de conhecer esse curdo, né? E ali começar a compartilhar do amor de Deus para ele, né? E outra coisa, irmãos, que a gente pode compartilhar um pouquinho, fazendo esse recorte social do nosso país, né, onde a gente trabalha, né, é a questão do desemprego, né? Hoje, irmãos, podem ver todo dia no Jornal Nacional o quanto a Europa tem passado por problemas econômicos, né? E chegamos ali no campo missionário já nessa questão, imersos nessa questão. Hoje, para os irmãos terem uma ideia, a nossa igreja de Mantova, né? Ali eu auxilio o trabalho. Nossa igreja de Mantova é uma igreja que começou com o trabalho da nossa Junta de Missões Mundiais, e ali o presidente da nossa igreja é um missionário da Junta de Missões Mundiais, e eu auxilio o ministério dele nas questões das nossas congregações, e por isso eu vou estar falando um pouquinho mais a respeito disso mais para frente. Mas eu queria que, falando um pouquinho dessa realidade, é que a nossa igreja é uma das maiores igrejas da Itália, certamente a maior igreja do norte da Itália, e ela tem 250 membros. Metade da nossa igreja hoje se encontra desempregada. Então é uma realidade muito grande, irmãos, essa questão da crise, né? O Berlusconi, que é o premier da Itália, disse que para o país, se todos os tópicos, né, que os desafios que eles estão colocando derem certo, né, como esses desafios econômicos para o país se desenvolver derem certo, o país sai da crise em torno de 10 anos. Né? E a gente tem um país ao lado, que é a Grécia, que eles já começam a chamar os jovens de hoje em dia como a geração perdida, né, porque a Grécia tem também alguns tópicos a serem cumpridos economicamente, que se derem certo, né, se todos eles derem certo, o país sai desse lamaçal econômico em torno de 36 a 40 anos. E essa é uma realidade europeia, irmãos. É um continente que exportou por muito tempo o cristianismo, né, e que hoje em dia é sedento pela voz de Deus, é sedento, né, para ouvir o amor de Deus, para ouvir a palavra de Jesus, porque é um país hoje também imerso numa palavra chamada liberalismo, né? E esse liberalismo tem alcançado muitos jovens, tem alcançado muito a população, e eles acham que eles não precisam de Deus. Eles acham que o continente europeu, o cristianismo já passou. Foi uma religião que aconteceu, foi muito próspera em alguns séculos atrás, mas que hoje eles não estão mais nessa onda, vamos dizer assim, né? E precisamos orar para que eles tenham o entendimento que Cristo é presente. Cristo foi bênção há séculos atrás, mas Ele pode ser bênção na vida deles hoje também. Irmãos, essa é a realidade um pouco da Itália, né? O irmão poderia passar, a irmã poderia passar, por favor, né? Essa é uma frase de Muammar al-Gaddafi. Hoje todos nós conhecemos esse ex-líder, né, do país líbio, né? Quando eu conheci essa frase, ele ainda era um líder o líder do seu país, né? E está escrito assim: ele disse que há sinais de que Alá garantirá vitória ao Islã na Europa sem espadas, sem armas, sem conquistas. Não precisamos de terroristas ou bombas homicidas. Os mais de 50 milhões de muçulmanos na Europa os transformarão em um continente islâmico em poucas décadas. Eu compartilhei com os irmãos hoje que a quantidade de habitantes da Itália, a gente tinha falado que eram 60 milhões, né? Hoje a gente tem 50 milhões em todo o continente europeu de muçulmanos. Então, isso é uma crescente para os irmãos verem e que nós precisamos orar ainda mais pelo continente europeu. Pode passar, irmã, por favor, né? Olha que interessante, eu tinha falado, irmãos, que uma realidade religiosa italiana era o satanismo.
Essa é uma foto que eu tirei, não é de uma igreja não, irmãos. Não é uma igreja católica, é uma igreja de Satanás, né? A irmã pode dar mais um clique, por favor? Eu trouxe desculpa, pode voltar, por favor. Isso. Essa é uma igreja que toda semana que eu vou à congregação da cidade de Milão, eu passo em frente na autoestrada. E essa igreja é enorme. Para os irmãos terem uma ideia, eu acho que tem um carro ali embaixo, né? E para verem o tamanho. Eu circundei, irmãos, eles fizeram alguns simbolismos dentro do seu templo, né? Esse primeiro simbolismo, eles são algumas asas que representam os anjos caídos, né? E se a irmã puder dar mais um clique, a gente vai focar, está um pouquinho longe, mas ali a gente pode ver que é um trono muito grande, é um trono vermelho que eles colocaram na porta da igreja deles, né? E tem uma redoma dourada que envolve esse trono, né? Então, irmãos, as coisas não estão sendo escondidas, né? Estão sendo bem claras ali. As pessoas não vão enganadas para adorar Satanás. Eles sabem muito bem quem eles adoram, sabem muito bem o que eles estão fazendo ali, né? E para os irmãos terem uma ideia, a questão do satanismo ali na Itália já deixou de ser uma questão religiosa, e sim também uma questão social. Sabe por quê? Porque se a gente abrir um jornal, todo mês a gente vai ver uma família, reportagens de famílias, né, que estavam dentro do satanismo, mas que de repente o pai sacrificou a mulher, sacrificou os filhos, depois se matou em rituais satânicos, né? Para os irmãos terem uma ideia, o governo já entendeu que isso é um problema social, não só religioso. Eles criaram uma associação, né, paz, meus irmãos, para ajudar as pessoas que se envolvem nesse tipo de manifestação religiosa, né, e querem sair. Porque quando a pessoa tenta sair desse tipo de religião, irmãos, eles sofrem perseguições, eles são assassinados, né? Então, o governo entendeu que é um problema social. Então, eles recebem essas pessoas, né, e colocam elas em algum lugar, no sigilo, para que eles possam não sofrer nenhum tipo de retaliação. Então, é uma questão social e religiosa muito grande ali no nosso país. Pode passar, irmã, por favor. Né? Esse é um slide que esse é o pastor Fábio, né? A gente coloca esse slide porque ano passado a gente teve a oportunidade de compartilhar sobre a Páscoa evangélica na TV de Mantova, né? E o engraçado que o interessante era que o apresentador, ele era judeu e ele sabia muito pouco da realidade, do que era ser evangélico, o que significava ser isso. Pode passar, irmã, por favor. Né? Então, para os irmãos conhecerem também um pouquinho o nosso campo missionário, pode dar mais um clique, irmã? Obrigado. Ali é o mapa da Itália, né? A famosa bota, né? A cidade de Mantova fica bem ao norte da Itália, é uma cidade de 3.000 anos, né? Uma cidade mais antiga que a própria capital Roma. Ela foi fundada pelo povo etrusco, né? Um povo muito anterior ao Império Romano, né? E interessante que o nome da cidade carrega uma herança desse povo, né? E o nome Mantova é o significado, né? A tradução no etrusco é Mantus, né? E a tradução desse nome Mantus, é o nome infernal do deus etrusco. Então, o nome da cidade, ele carrega já esse peso religioso, né, da sua origem, né? E o mantovano, ele tem algumas questões que foram influências já da sua herança etrusca, né? O etrusco, ele tinha o hábito de adorar os mortos, né? Tanto é que os etruscos eram chamados pelo Império Romano, em todas as suas batalhas praticamente, eles eram responsáveis por consultar os mortos, né, para saber se eles conseguiriam vencer as batalhas que eles teriam pela frente. Então, o mantovano carrega isso, irmãos, porque eles acreditam que os mortos, né, seus ancestrais, são os seus mediadores com Deus, né? Então, eles acham que quando a pessoa morre, essa pessoa é elevada, né? Ela é praticamente um santo. Então, é muito fácil, irmãos, a gente passar em frente aos cemitérios ali na cidade de Mantova, vai ver um número de pessoas muito, muito grande, né? E as pessoas ficam ali sentadas ali nos túmulos de seus familiares, conversando, né? Pedindo que eles intervenham, né,
seus pedidos, suas necessidades, suas questões com Deus, né? E o engraçado é que se o mantovano, ele gostar do irmão, né? Ele não vai falar, olha, que bom que eu conheci o irmão, que bom que eu tive a oportunidade de conhecer, você é muito legal. Ele vai falar assim para você, olha, que você tem um câncer, que você morra rápido. Né? É estranho isso para a gente, né? Mas essa é a forma do mantovano, né? Ele foi criado assim, a sua herança cultural. E a gente precisa quebrar isso, irmãos, porque a gente sabe aquele que foi o único intermediário entre Deus e os homens é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é ali que a gente tem feito ali na cidade de Mantova, temos trabalhado ali com o evangelismo, com o discipulado pessoal, né? O italiano do norte é um italiano muito fechado, diferente daquele italiano que a gente conhece aqui no Brasil, né? Aquele italiano que fala alto, que gosta de dançar, né? Que é muito receptivo. Essa é a característica do italiano do sul, irmãos. E o meu campo missionário é no norte da Itália. E é um italiano totalmente diferente, é um italiano fechado, é um italiano muito desconfiado, né? E a gente já percebeu que a oportunidade que a gente tem, ou então quando a leitura que a gente faz desse italiano, é que quando ele nos dá a oportunidade de falar de Jesus para ele, ou nos dá o direito, né, de ser ouvido, é quando ele abre a casa deles para a gente, é quando eles chamam a gente para jantar. Então a oportunidade, ou almoçar, né, de comer. A oportunidade, então, que a gente evangeliza, que a gente discipula, é na mesa, né? É comendo, é compartilhando esse momento da refeição. E essa estratégia tem sido muito eficaz ali no nosso campo missionário. Pode passar, irmã, por favor, né? Irmãos, a gente tem a grata alegria, né, de dizer que a nossa igreja tem 9 anos de fundação, né, uma igreja de em torno de 250 membros. Nós temos hoje 15 nacionalidades dentro da nossa igreja, né? E hoje nossa igreja ela tem uma visão missionária de plantação de igrejas, né? E aí que entra também o meu trabalho. Os irmãos podem ver, nós temos ali circundados algumas cidades. E são justamente essas cidades onde eu tenho auxiliado de acordo com a necessidade dessas congregações, né? Semanalmente eu tenho apoiado essas igrejas. Sabe por quê, irmãos? Porque nenhuma delas, hoje só a igreja de Brecha tem um pastor, que justamente é o pastor da nossa Junta de Missões Mundiais, o pastor Luiz Moreira. As outras congregações, irmãos, elas não possuem um pastor, porque, para os irmãos terem uma ideia, dos 35 mil municípios que a Itália possui, apenas 1.500 possuem um missionário, um pastor, ou um irmão que lidera um grupo de irmãos, né? Ou sendo uma congregação, ou sendo uma igreja. Então, esse déficit, irmãos, é muito grande, né? Para os irmãos terem uma ideia, são 380 mil habitantes por líder, missionário ou pastor, né? Então, o nosso campo missionário é um campo que a gente vê que o campo está branco para a ceifa, né? E precisamos de trabalhadores, né? E essa é a nossa realidade. Nós temos a alegria de estar trabalhando ali na cidade de Milão, na cidade de Reggio Emília, na cidade de Florença, né? E nós temos trabalhado ali, meus irmãos, graças a Deus, para que o nome dele seja exaltado, né? E que essas pessoas possam ouvir a voz de Deus nesse lugar, né? Nós temos orado também por outros 2 lugares, e estou compartilhando isso para os irmãos, não para que faça só um relatório, mas que os irmãos também tenham esse poder de se juntar a nós em oração, para que a gente consiga colocar o Evangelho do Senhor à frente nesses lugares. É na cidade de Verona, né? E numa cidade chamada Manerbio. A cidade de Verona é uma cidade muito grande, deve ter em torno de 200 mil habitantes, e não tem nenhuma igreja batista ali. E a gente já tem participado do discipulado de uma família ali nesse lugar, né? E a gente está orando para que essa família tenha essa chamada, né, de ser um ponto de pregação ali na casa desses irmãos, para que a gente consiga colocar para frente esse trabalho. Outro trabalho na cidade de Manerbio, é uma cidade pequena também, tem 3 mil habitantes, mas já tem um grupo de 10 pessoas já se reunindo, né? E a gente, quando voltar, a gente terá esse desafio
de dar esse suporte a esses irmãos, né, para que eles possam se desenvolver nessa caminhada. Pode passar, irmã, por favor. Né? Essa foto, irmãos, é uma foto do nosso grupo. Até então, foi quando eu cheguei. Essa igreja era a nossa congregação de Florença. Ela funcionava na casa de um irmão, né? E esse ano, em julho, a gente teve a oportunidade de participar do primeiro culto, no seu primeiro espaço de culto, né? Para os irmãos verem, no máximo 10 pessoas estavam se reunindo ali, sendo que, contando eu, Priscila, né, minha esposa que está ali na minha frente, né? Se eu não me engano, o pastor Fábio também está nessa foto. Eu estou envelhecendo, estou ficando um pouco cego, não estou conseguindo enxergar as pessoas ali, não. Mas hoje, irmãos, esse grupo de 10 pessoas, né, durante um ano, hoje ele já tem em torno de 25 pessoas se reunindo, né? E na cidade de Florença, né, uma cidade que foi o berço do Renascimento, né, o berço cultural da Itália, e também exportou cultura para todo mundo. Está sendo aí a sua primeira igreja batista, né? Liderando ali o irmão Davidson ali com grande força ali de Deus ali, né? Pode passar, irmã, por favor, né? Esse grupo, irmãos, essa foto foi uma foto comemorativa, uma foto especial, porque foi a primeira reunião também da congregação de Reggio Emília. A cidade de Reggio Emília fica a 70 quilômetros da minha cidade, né? A cidade de Florença fica a 200, né? E a gente toda semana tem andado aí mais ou menos em torno de 1.000 quilômetros, né, para estar atendendo a necessidade dessas congregações. Essa cidade é a cidade de Reggio Emília, é a cidade mais comunista da Itália. E a gente tem a gente teve a grande bênção, né, de participar. Essa foto foi no ano passado, né, da primeira reunião, né, foi também na casa do irmão italiano chamado Salvatore, né, e ele tem liderado esse grupo ali na cidade de Reggio Emília. E também em julho, no finalzinho de julho, a gente teve a felicidade de ter o primeiro culto, no primeiro espaço de culto deles, como igreja, né, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles também têm se desenvolvido aí. Esse grupo começou com mais ou menos 6 pessoas. Tem um pouquinho mais aí, porque foram irmãos de Mantova que foram lá para prestigiar, né? Mas eles começaram com um grupo de 6 pessoas, 4 italianos e 2 brasileiros. E hoje eles já estão com um grupo em torno de 17 pessoas. Então Deus tem abençoado também esse grupo. Os irmãos a irmã pode passar também, por favor, né? Esse já é uma foto da nossa congregação em Milão, né? Sou eu ali na frente. Eles já tinham, foi a primeira congregação que teve seu próprio espaço de culto, né? Como os irmãos podem perceber, era uma salinha bem curtinha. A gente colocava três cadeiras assim por fileira, né? Em torno de mais ou menos, acho que umas 10 fileirinhas aí, né? E é um desafio muito grande, irmãos, porque Milão é uma cidade muito parecida com São Paulo, né? Digamos que é o coração econômico do país, né? E ali recebe um fluxo migratório, não só de estrangeiros, mas também de toda a Itália, que vão trabalhar em Milão. Então a gente tem uma grande oportunidade ali de proclamar o nome de Jesus nessa capital, né? Então esse espaço é um espaço que fica numa praça, né, bem conhecida lá, que é a Piazza Tripoli, né? Então é um lugar de fácil acesso para as pessoas. Então que os irmãos possam também orar por esse grupo, né, para essa congregação que já virou igreja, mas ainda não tem um pastor. Olha que necessidade, irmãos, que precisamos ali no campo missionário. Estamos orando por um pastor também aqui no Brasil, que, se Deus quiser, até o final do ano que vem, a junta vai estar enviando para essa congregação, né, irmãos? E eu vou estar voltando para a Itália e a gente não vai estar mais reunido nesse grupo, nessa sala, porque essa sala tem ficado pequena para esse grupo. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, porque eles conseguiram alugar uma sala bem maior nessa própria Piazza Tripoli, e eles já estão se reunindo nesse lugar. Então, na sexta-feira, quando eu chegar, eu já vou sair do aeroporto, o pastor Fábio vai me pegar, que eu desço em Milão, e a gente vai participar já do culto ali, já na sala nova. Isso é um motivo também de muita alegria para mim, né? Pode passar, irmãos. E agora eu vou falar um pouquinho do nosso trabalho em Mantova, né? A gente compartilhou agora algumas fotos das nossas congregações, né? Dos nossos pontos de pregação, dos nossos desafios, mas também nós temos um ministério dentro da cidade de Mantova.
É uma igreja grande, né? Levando em consideração a realidade europeia. Para os irmãos terem uma ideia, a média de membros por igreja na Europa hoje é de 40 membros por igreja, né? Então, uma igreja que tem 240 membros é uma igreja, é uma mega igreja, né? Na Itália. Então, eles não têm uma necessidade, né? Digamos, do meu trabalho ali eclesiástico dentro da igreja, mas tem a sua necessidade nas questões evangelísticas, na questão do discipulado. Então, durante a semana, onde eu não tenho meu tempo ali nas congregações, a gente compartilha ali do nosso tempo com as pessoas que estão ali na cidade, evangelizando, né, compartilhando vida, discipulando, estudando a Bíblia, né? E eles têm, irmãos, o italiano, eles possuem uma curiosidade muito grande com a Bíblia, sabe por quê? Mesmo eles tendo uma tradição cristã, eles não conhecem a Bíblia. Até o ano de 1962, era proibido ter um exemplar da Bíblia dentro de casa. Isso era uma lei italiana, uma lei do Vaticano, né? E como até 87 o catolicismo era a religião oficial do país, tudo aquilo que o Vaticano emitia, né, como as famosas bulas papais, era lei também para o Estado. Então, se alguém descobria, né, que tinha uma pessoa com uma Bíblia dentro de casa, essa pessoa era orientada a entregar a Bíblia ao padre, né, à igreja, à paróquia mais próxima da sua casa, né, que esse padre ele daria fim a esse exemplar. Então, é um negócio muito esquisito para a gente ouvir, né, muito aquém da época que a gente vive. Mas foi uma realidade para eles, né? E quando a gente começa a dizer que a gente pode estudar a Bíblia junto, dentro de casa, né? E a gente pode compartilhar da palavra de Deus, de conhecer um pouquinho mais sobre o que é Deus, quem foi Jesus Cristo, né? Eles ficam muito interessados, né? E a gente tem uma história até de uma senhora, foi quando eu cheguei, uma senhora italiana, ela era professora de catequese, né? E ela começou a estudar a Bíblia ali com a gente, e quando a gente começou a compartilhar alguns versículos, né, que contrariava a sua religião anterior, ela teve um ímpeto de parar aquilo que a gente estava fazendo, né, de estudar a Bíblia na casa dela. Ela falou assim: espera só um minutinho aqui que eu vou ali e volto. Ela pegou a Bíblia na mão e foi lá na paróquia que ela trabalhava e começou a pegar: olha, por que o senhor não me explicou? Por que o senhor não falou que existia isso aqui? Por que o senhor não falou que existia isso aqui? Né? E em vez do padre perguntar e falar assim: pô, mas como você conseguiu, né, ler isso? Ele falou assim: quem te ensinou isso? Né? Então, irmãos, é uma realidade muito diferente para a gente, né? Então, em Mantova, essa é uma foto onde Priscila está ali de roxo com o neném na mão. Não é a Valentina, é a filha de uma menina que está ali atrás, que a gente discipula, uma italiana, né? A gente discipula ela, o esposo dela, né? E ela tem, Priscila, a formação dela é psicologia, né? Ela se formou em psicologia, né? É também especializada em saúde da mulher, né? E ela utiliza também a sua profissão no campo missionário, né? Então, ela é uma missionária profissional. Como é que funciona isso? Ela dá um suporte não só a crentes, também a não crentes, através do aconselhamento cristão, né? Então, ali dentro da nossa casa, a gente montou um consultório, né, onde ela pode atender pessoas, né, para que, além da questão técnica, ela também pode trazer, né, através da palavra de Deus também, uma palavra, né, que essa pessoa necessita, né? Pode passar, por favor, né? Esse foi uma estratégia evangelística que a gente fez, irmãos. Só para eu ficar aqui com o horário aqui bem organizado para não ultrapassar. Irmãos, foi uma estratégia que a gente teve, né? Como os irmãos sabem, a gente, quando chegamos no campo missionário, Deus nos deu um outro presente, que é a Valentina, né? Além, quando nós chegamos na Itália, passou um mês, Priscila engravidou, né? E tudo, irmãos, que a gente faz, a gente pede orientação a Deus para que aquilo que a gente for fazer seja uma ferramenta na mão dele, para que a gente possa propagar o nome dele. Isso foi uma estratégia que Deus nos deu, né? Todos os irmãos sabem o que é um bem casado, não é verdade?
né? É um docinho, né? Feito de pão de ló com doce de leite, que a gente vê em muitos casamentos aí aqui, né? E a gente pegou a ideia do bem casado e transformamos isso num bem nascido, né? E o que a gente fez? A gente aproveitou nossas mães que estavam ali para presenciar o nascimento da Valentina, e elas fizeram isso. Dentro desse tagzinho quadriculado, atrás dele, tem o versículo de João 3,16. E eu pude ter a alegria de, quando Valentina nasceu, no dia seguinte, eu pude distribuir para todas as pessoas que estavam ali naquele departamento da maternidade do hospital. E é interessante que a gente pôde ter alguma resposta dessa ação, né? De madrugada, teve uma enfermeira que procurou Priscila, né? Acordou ela, falou: olha, gostei muito daquele doce que vocês deram para a gente. Eu gostei também daquele tagzinho que você colocou. Eu também sou católica. Ela falou assim: Priscila, olha, eu não sou católica, eu não sou cristã, e começou ali a compartilhar do amor de Deus através dessa ferramenta, né? Irmãos, falando do nascimento da Valentina, irmãos, a Valentina tem sido também uma estratégia muito grande que Deus nos deu. A gente vai ao pediatra, quando a gente vai ao pediatra, ali a gente encontra pessoas, quando ela vai ser vacinada, ali a gente encontra pessoas. Então, hoje Priscila tem falado do amor de Deus ainda, e ainda tem um contato ainda com uma família de romenos, porque foi justamente uma menina que teve neném junto no mesmo dia que ela. E ela até hoje tem esse contato com essa família, e devagarzinho a gente tem, né, visto o desenvolver, o caminhar com Deus com essa família, né? Pode passar, irmã, por favor, né? Essa foi uma moça que também a gente... Essa é a Valentina no colo, ela ainda bem pequenininha. Essa moça, ela é brasileira e casada com um italiano. Também, através da Valentina, a gente conheceu essa moça. Essa foto foi tirada dentro da nossa casa. O interessante é que eu liguei para a Itália agora tem 2 semanas, e um amigo meu me falou: olha, o Ivan, que é o esposo dela, que é italiano, falou assim: olha, o Ivan quer saber quando é que vocês voltam, porque toda vez que ele vai na sua casa, ele sente uma paz, né? Então, isso é muito gratificante para a gente, irmãos, porque a gente começa a ver já as pessoas querendo ter um contato com Deus, né? E a gente fica muito feliz de saber que a gente tem sido usado por ele ali na Itália, né? Pode passar, por favor. Ela já teve o neném. Essa é uma foto que a gente tirou do consultório, né? Que a gente montou na nossa casa, né? A Priscila, aqui no Brasil, já tinha o seu consultório, né? Só falando um pouquinho da nossa realidade, né? Nós casamos, eu sou advogado, minha esposa era psicóloga, trabalhávamos com a nossa profissão aqui, mas desde 2006 Deus já tinha colocado no nosso coração uma chamada muito forte pela Itália, para que a gente orasse pela Itália, né? Eu já fui missionário também em Maceió, anteriormente tinha trancado a minha faculdade e fiquei 1 ano ali em Maceió, que hoje é o 2º estado menos evangelizado do nosso país. Então eu pude ter a alegria também de ser missionário dentro do meu país, né? E eu não uso a minha profissão, né? Eu sou missionário, né? A Priscila é missionária profissional, e essa foto é uma foto do consultóriozinho que a gente montou dentro da nossa casa. E ela tinha a especialização dela com mulheres, só tratava mulheres aqui no Brasil, né? E quando Deus nos chamou para o ministério, ela trata hoje todas as pessoas, né? As pessoas que têm necessidade de conversar, de ter um atendimento psicológico, a Priscila tem dado suporte gratuitamente para as pessoas ali. Pode passar, irmãos, por favor. Né? Essa foto foi uma foto que Priscila fez um seminário de como a mulher pode ser bênção dentro da sua casa, né? A mulher e esse seminário foi dado na nossa congregação de Milão. Então eu só dei uma de intrusão ali no seminário, tirei a foto e saí. Estava ali cuidando da Valentina, estava brincando com Valentina na pracinha, né? E esse seminário, Priscila disse que foi muito abençoador, e a gente teve também respostas muito interessantes, porque dentro desse grupo, irmãos, tinham pessoas ali que não eram evangélicas, que ainda tinham um contato pessoal, né? Um relacionamento pessoal com Deus, e elas estão começando também a quererem saber mais sobre Deus, né? E esse é o nosso trabalho. Pode passar, por favor. Priscila esse foi dentro já da nossa igreja de Mantova,
Priscila teve 3 meses, agora os nossos últimos 3 meses, ela deu um seminário no momento da IBD, né, sobre aconselhamento cristão. Então foi uma estratégia bem interessante, porque cada dia ela falava sobre um distúrbio, né, falando sobre depressão, sobre pânico e por aí vai, né. Eu não sou não sou conhecedor de todas essas áreas, né, ela que é a profissional, mas essa estratégia, irmãos, por que falar dessas doenças psicológicas, né, dentro da igreja, né? Nós tivemos muitas respostas interessantes, sabe por quê, irmãos? Porque a gente pôde falar, Priscila pôde falar dessas doenças com ênfase bíblica, né? E muitas pessoas, né, nossa igreja utilizou esse seminário como oportunidade de chamar, né, as pessoas para ir para a igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque se você chamar uma pessoa para ir para a igreja, ela vai dizer não, um italiano. Sabe por quê? Porque eles se escandalizam quando eles percebem que uma igreja ela funciona num galpão, numa loja desativada. Para eles isso é um motivo de escândalo, né? Tanto é que quando a gente começa a discipular um italiano, isso já é uma questão cultural italiana, né? Quando a gente começa a falar do amor de Deus e essa pessoa começa um caminhar com Deus, a gente também começa a falar sobre essas questões. Dizer que, né, Deus não habita em tendas, nem templos feitos por mãos, não é verdade? E que a gente precisa de um espaço de culto, né? E a gente começa a trabalhar isso na pessoa para que ele consiga entender, porque talvez, isso a gente não tem dúvida, quando a gente traz uma pessoa, um italiano, sem participar desses tópicos, a gente perde uma oportunidade, né? Porque ele chega ali, ele se escandaliza, ele acha esquisito, acha diferente da sua realidade, né? A realidade deles é ver, quando você fala em igreja, eles estão acostumados a ver aquelas igrejas de mais de 1000 anos, toda banhada a ouro, né? Toda trabalhada com afrescos e tudo mais. Então, esse é o ser igreja do italiano. Então, quando a gente começa a trabalhar, dizendo que aquilo não é só, aquilo é uma realidade, né? Um templo físico, né? Mas a igreja somos nós, não é verdade? E Priscila usou essa estratégia, né, de falar dessas doenças psicológicas, doenças da alma, né, para que as pessoas falassem e convidassem os seus amigos. Olha, lá na minha igreja vai ter uma palestra sobre pânico, sobre depressão, sobre isso, sobre ansiedade, né? E as pessoas querendo saber, né, aguçando a curiosidade das pessoas, elas entravam ali na igreja e ali, além de conhecer tecnicamente, né, essa realidade, elas também eram confrontadas com a palavra de Deus. Pode passar, irmã, por favor. Né? Esse foi um evangelismo que a gente fez na cidade de Casorate Primo, que é uma cidade onde o missionário da Junta de Missões Mundiais, o pastor Manuel Florencio, está ali cuidando de uma congregação, de uma igreja, né? E a gente teve a oportunidade de evangelizar ali com outros irmãos nessa cidade, né? Auxiliando também ali nossos outros queridos irmãos. Pode passar, por favor, a gente vai fazer rápido. Esse momento foi um momento muito especial para a gente, porque foi o momento em que nós fizemos um retiro para os jovens da igreja, né? E convidamos esse casal, eles são da Romênia, né? E nesse momento a gente tirou foto, foi o momento em que eles aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, né? O interessante é que a gente já tem um ano que esse momento aconteceu e a gente tem acompanhado de perto esse casal. E o interessante é que antes de eu vir para o Brasil, esse rapaz, o nome dele é Julian, né? Quero que os irmãos também orem por ele. Ele virou e falou para mim assim, falou: olha, Deus tem falado comigo que um dia eu voltarei para o meu país, mas só que eu não voltarei porque eu consegui juntar dinheiro aqui na Itália, ou porque eu sinto saudade da minha família, mas porque eu sinto que Deus está me chamando para falar do amor de Deus para os meus. Então, irmãos, isso é uma estratégia que a gente tem feito também, né? Temos também um relato de uma húngara que se converteu na nossa igreja. Ela ficou 4 anos ali conosco, ela foi para a Itália para ser dançarina de boate, irmãos. E ali ela conheceu Jesus Cristo, saiu dessa vida, ficou 4 anos ali, e Deus falou com ela assim: olha, você precisa voltar para a sua cidade. E ela voltou para uma cidade que fica a mais ou menos 70 quilômetros de Bucareste, que é
Budapeste, perdão, que é a capital da Hungria. Ela encontrou 2 quadras da casa dela uma igreja batista que estava morrendo. Tinham 7 membros, né? E estava para fechar as portas. E ela começou a trabalhar ali na igreja, falar do amor de Jesus para as pessoas que ela conhecia. A sua mãe, a sua irmã e a sua melhor amiga se converteram, né? De 7 pessoas hoje, a última informação que eu tive, né? A gente, se Deus quiser, a gente também vai visitá-la para dar algum suporte, né? Porque a gente tem visto que Deus tem usado a vida dessa irmã. E já tinham em torno de 23 pessoas se reunindo naquela igreja. Então, irmãos, essa é uma estratégia que a gente tem feito também ali, porque a gente tem muitos estrangeiros. Então, a gente tem capacitado também estrangeiros, porque a gente sabe que um dia eles retornarão para os seus países. E eles não podem voltar para os seus países como uma pessoa normal. Essa pessoa tem que entender que Deus tem chamado ela para o seu campo, para a sua terra natal, para que ela consiga falar do amor de Jesus onde elas estão inseridas. Então, irmãos, essa é a nossa estratégia. Pode passar para mim, por favor. O horário já está já chegando ao fim. Esse é o da esquerda, né? Da minha esquerda. É um de camisa vermelha, é mais fácil assim, né? É um colombiano, o do meio é um italiano, né? A gente tem, eu terminei o discipulado com esses 2 rapazes antes de vir para cá, né? O italiano, o outro já é evangélico já. Eu tenho usado muito a estratégia desse rapaz, desse menino, esse menino é um evangelista. E foi através dele que a gente ganhou, né? Esse menino italiano, né? E a gente já está orando para outro amigo dele italiano, um outro rapaz amigo que é indiano e outro romeno, que são amiguinhos deles de colégio, e a gente tem usado a vida desse menino para trazer esses adolescentes para Jesus. Pode passar para mim, por favor, né? Essa foto, irmãos, é um ponto de pregação nossa na cidade chamada de Pesqueira del Garda. É uma cidade de 30 quilômetros da nossa cidade, e a gente tem, é uma congregação diferente porque são muitos atletas ali. Então ali a gente tem 3 jogadores de futebol, né? Um inclusive foi jogador do Siena, jogador também é um jogador do time Verona, né? Que é um time grande ali, e o maior ali, como os irmãos podem ver, é um jogador de basquete. E ali a gente tem também usado, né? Esses irmãos através do esporte, né, que eles possam ser bênçãos nos clubes deles ali, né? E a gente teve oportunidade de ouvir muitas histórias, muitos testemunhos deles ali. Esse é um ponto de pregação. A gente tem orado também para que ele seja uma congregação e transforme também numa igreja. Pode passar, irmãos, por favor, né? Esse, irmãos, é um motivo de alegria, que é um discípulo meu, foi meu primeiro batismo, né? Então eu pude ali, junto com o pastor Fábio, batizar esse menino, é um brasileiro chamado Danilo, né? Ele tem mais de 10 anos morando na Itália, e eu pude participar do evangelismo dele, do seu discipulado, do seu caminhar com Deus, e eu tive essa grata alegria, né, de participar do seu batismo. Pode passar para mim, por favor, né? E, irmãos, eu terminei aqui o nosso relatório. Estamos muito felizes de compartilhar, né? Toda vez que eu compartilho do meu relatório numa igreja, eu me emociono porque eu vejo o quanto Deus tem feito, né, nesse país e o quanto Ele quer fazer, né? Quantas necessidades o nosso campo missionário precisa, né? E precisam das nossas orações, das nossas ações, né? Porque todos nós, cristãos, somos missionários, né? Mas tem uns que Deus chama para ser missionários de retaguarda, né? E outros para ser missionários de vanguarda. Ninguém é melhor que ninguém. Todos são do mesmo nível aos olhos do Senhor, mas cada um tem uma função. E precisamos executá-la da nossa melhor forma. E precisamos orar continuamente, irmãos. Eu sei que eu estou praticamente chovendo no molhado aqui, porque essa igreja é uma igreja missionária. É uma igreja que tem um coração para missões, né? E só de olhar para essas bandeiras aqui, a gente pode ver que Deus tem um propósito para cada uma delas, né? E elas foram colocadas aqui, dentre outros motivos, para que a gente possa olhar e orar, para que as pessoas desses povos, né, possam se alegrar conosco com o amor de Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, que esse também é o nosso contato, né? Nosso e-mail, quem quiser mandar um e-mail para a gente fica muito feliz quando a gente recebe um e-mail de um irmão dizendo: olha, estou orando por vocês, ou então ore por mim por causa disso, daquilo, outro, né? E nós também temos um blog, né?
O blog está em italiano, que é cartolina postale, né? Isso traduzindo é cartão postal, né? .blogspot.com. Então ali também a gente coloca, eu sei que o pastor Arley sempre, né, tem recebido as nossas cartas de oração, né? Quem quiser também saber sobre os nossos relatórios, né? O pastor Arley, o pastor Valdemir também tem sempre recebido as nossas cartas de oração, né? Mas quem quiser ver pela internet, na nossa cartolina, no nosso blog também, a gente posta aquilo que Deus tem feito ali no nosso campo missionário. Eu me despeço aqui, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos, tá? Eu fico muito feliz porque desde o início do ano, praticamente há um ano, a igreja de São Basílio não somente ora por nosso ministério, mas também investe financeiramente em nossas vidas, né? Nós somos missionários de tempo integral, né? Estamos ali para a obra missionária e eu fico muito feliz de prestar esse relatório aqui na igreja, né? De saber que eu tenho feito valer as orações e o empenho que os irmãos têm feito. E te agradeço, né? Essa cooperação que os irmãos têm feito para o nosso ministério. Então, que Deus possa abençoar a vida de cada um aqui, né? Que o amigo, né, e o visitante que está aqui presente possa ter, né, aquilo que já nós temos, que é o nome de Jesus Cristo sendo o número 1 de suas vidas, né? Esse é um desafio que eu posso colocar agora para o irmão visitante que está hoje em dia, aqui vendo, né? Viu esse relatório missionário, talvez possa estar perguntando, mas o que é isso? O que esse rapaz faz? Né? Eu quero te dizer, irmãos, que não foi o país, não foi o meu ímpeto, né? Não foi a vontade de outros, né, que nos fez viajar para um país distante, mas foi saber que eu estava no centro da vontade de Deus. Então, eu desafio você, amigo visitante, saber o que é a vontade de Deus para a vida de vocês. Tá? Eu quero compartilhar que Deus te ama também, assim como ama cada um de nós aqui presente. E eu te desafio a saber que Jesus Cristo pode mudar a sua vida, assim como mudou a minha e de muitos outros aqui presentes. Então, querido, busca esse desafio de ter um relacionamento pessoal com Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Essa é a palavra que eu deixo para você. E se você quiser saber mais do nosso campo missionário, ou saber se Deus pode ser relevante na sua vida, o irmão pode estar falando comigo ou com os pastores aqui da igreja no final do culto, ou com qualquer irmão aqui, que eles com certeza estarão à altura de falar e compartilhar um pouquinho daquilo que Deus fez na vida deles. Amém? Passo a palavra agora para o irmão dirigente. Que Deus abençoe vocês. Amém?